Tem uma sensação curiosa que eu sinto toda vez que eu vejo séries ou jogos de apocalipse zumbi. O silêncio. Sem motor, sem buzina, sem o zumbido constante de alguma coisa elétrica em algum canto do quarto. Sem o barulho de fundo que você aprendeu a ignorar, mas que nunca para. Agora imagina uma cidade nesse silêncio. Os mesmos prédios, as mesmas ruas, os mesmos carros. Só que parados. Para sempre. Com a grama crescendo entre os pneus e o asfalto rachando devagar. Centímetro por centímetro. Como se a Terra estivesse bocejando depois de séculos comprimida. Isso é The Walking Dead. Não os zumbis, não a violência, não as escolhas impossíveis. Eu quero falar sobre o mundo depois de nós. Existe um conceito chamado hauntologia. Aquela sensação de habitar um lugar que pertence a um tempo que não existe mais. De ver os rastros de uma civilização que parou no meio da frase. Uma escola com as carteiras na posição exata em que foram deixadas no último dia. Há anos. Esses lugares têm um nome. Espaços liminares. Zonas de transição que perderam a função. Nem o que eram e nem o que ainda vão se tornar. E existe alguma coisa perturbadora e ao mesmo tempo hipnótica em olhar para elas. Porque elas revelam algo que a presença humana esconde. O mundo não precisa de nós para existir. Por 10 mil anos nós construímos. Nós cortamos florestas para plantar cidades. Cobrimos o solo com concreto e asfalto e chamamos isso de progresso. Levantamos cercas e dissemos: aqui é nosso, aquilo é deles e esse espaço entre nós é controlado. A natureza ficou esperando. Não com raiva, não com paciência calculada, mas com a indiferença total de quem sabe que o tempo está do seu lado. E quando a gente parou, quando os motores silenciaram e as mãos pararam de construir, ela simplesmente continuou fazendo o que sempre fez. Cresceu. Uma raiz encontrou uma fissura no concreto e empurrou, devagar, 1 milímetro por dia, 1 centímetro por mês. Até que a calçada que custou anos para construir se partiu em duas como papel molhado. Uma trepadeira encontrou a grade de uma janela e subiu. Abraçou o ferro enferrujado com a delicadeza de quem não tem pressa. Até que o metal e a planta viraram uma coisa só. Uma árvore encontrou o telhado de uma casa e cresceu através dele. Não destruindo, mas habitando. Transformando uma sala de estar num jardim com um teto aberto para as estrelas. Isso não é destruição, é reintegração. O filósofo Edmund Burke descreveu o sublime como o sentimento que surge diante de algo vasto e indiferente a você. Não belo no sentido de confortável. Belo no sentido de avassalador. A montanha que poderia te esmagar. O oceano que não sabe que você existe. A floresta que vai continuar crescendo independente de você estar lá para ver. The Walking Dead é uma meditação visual sobre o sublime. Cada plano de Atlanta com o asfalto rachando é sublime. Cada close numa cerca de arame farpado engolida por flores silvestres é sublime. Cada imagem de neve cobrindo carros abandonados, a mesma neve que sempre cobriu tudo, antes e depois de nós, é sublime. A natureza não está comemorando, não está se vingando, não está fazendo nada que não faça há bilhões de anos. E a nossa ausência que revela o que sempre foi verdade. Nós éramos o ruído. O mundo é o silêncio. Na primeira cena da série, Rick entra em Atlanta a cavalo. Um animal numa cidade de concreto e vidro. A imagem é exótica, no mínimo, e perfeita ao mesmo tempo. Não porque o cavalo é estranho naquele ambiente, mas porque a gente percebeu de repente que o estranho sempre foi o concreto e o vidro. O cavalo não sabe que aquilo é uma anomalia histórica. Para o cavalo, é só um campo com obstáculos incomuns. E se você tirar o nosso olhar humano da cena, o olhar que foi treinado para ver uma cidade como o ápice da civilização, o que você vê é um animal se movendo através das ruínas de um experimento que durou 10 mil anos e está voltando ao estado original. Existe uma palavra em inglês que não tem tradução perfeita. Petrichor. Aquele cheiro de grama que você sempre sente depois da chuva. É o cheiro de micro-organismos que vivem no solo setivano, da terra respirando. Você provavelmente sente esse cheiro e tem uma reação que não sabe explicar. Uma espécie de alívio, de reconhecimento de algo antigo. Porque esse cheiro é anterior a você, anterior à linguagem que você usa para descrever ele. Anterior às cidades que tornaram a terra úmida uma raridade no seu cotidiano. É o cheiro do mundo sem a gente. E o mundo cheira assim o tempo todo. A gente só não consegue sentir embaixo do diesel e do plástico aquecido. Tem uma coisa que The Walking Dead faz sem anunciar. Ele te mostra o mesmo lugar em estações diferentes. A fazenda do Herschel na primavera. Verde, controlada. A ilusão de que é possível manter um pedaço do velho mundo funcionando com cercas e regras e força de vontade. A mesma fazenda no inverno.
coberta de neve, silenciosa, sem distinção entre o que foi plantado e o que cresceu sozinho. A neve não sabe o que é uma fazenda e ela cobre tudo com a mesma indiferença. E nessa indiferença existe o que assusta e ao mesmo tempo liberta. O mundo vai continuar sendo bonito quando a gente não estiver mais aqui para chamar ele de bonito. As flores vão abrir na primavera nos jardins que ninguém mais visita. Os pássaros vão cantar nas árvores que cresceram onde eram escritórios. Os rios vão correr pelos canais que construímos e depois pelos novos leitos que a água vai escavar quando os canais ruírem. Tudo isso vai continuar, sem audiência, sem registro, sem ninguém para dizer que é lindo. E vai ser lindo do mesmo jeito. Um relógio na parede de uma casa abandonada, parado num horário específico, o momento exato em que a pilha acabou, ou em que ninguém mais se importou em trocar. Em volta do relógio, a umidade criou manchas na parede. Uma teia de aranha ocupa o canto esquerdo. A tinta descasca em pedaços que parecem continentes no mapa imaginário. O relógio parou. O tempo não. Isso é tudo que The Walking Dead tem para dizer. Não sobre sobrevivência, não sobre moralidade em colapso. Não sobre o que os seres humanos fazem uns com os outros quando as regras somem. Todo mundo sabe que o ser humano é uma criatura odiosa. E quando as regras sumirem, vai virar um caos. Não é segredo. Mas o que The Walking Dead conta é sobre o fato simples e devastador de que o tempo não nos pertence. Que o mundo que construímos é um parêntese. Que a natureza não é o pano de fundo da história humana. A gente é um capítulo breve na história dela. E quando o capítulo acabar, o livro vai continuar. Com ou sem leitores. Então por que isso importa agora? Porque você tá aqui, agora. Com a cidade barulhenta lá fora, o celular na mão e a sensação constante de que tem algo mais urgente para fazer. E talvez valha a pena uma vez você parar, sair e encontrar um lugar onde o ruído humano afina um pouco. Um parque, uma praia, qualquer lugar onde dê para ouvir o vento sem que nenhum motor esteja disputando a atenção com ele. E perceber que o mundo que vai sobrar depois de nós já tá aqui agora. Nas rachaduras do asfalto, nos insetos que habitam as paredes, na chuva que não pede permissão para cair onde quer que caia. Nós construímos cercas. A natureza não conhece esse termo. E nessa assimetria, entre a nossa urgência e a diferença dela, existe algo que parece estranhamente com paz. Todo vídeo eu entro nesses temas, série, jogo, anime, seja o que for, e tento criar um nexo com aqueles sentimentos que você raramente consegue nomear. Valeu e até o próximo.